noite. Glorifica o santo nome dele nessa noite. E que o nome dele deve ser glorificado nessa noite. Oh, Deus Todo-Poderoso. Eu te rendo graça essa noite, Senhor da glória. Eu te rendo graça essa noite, Senhor da glória. E que essa noite o teu poder venha ser manifesto nesse lugar. Que essa noite o teu poder venha ser manifesto nesse lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Glória, 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 glória a Deus. Oh, Espírito Santo, manifesta os teus sinais e os teus prodígios essa noite. E essa noite nós desejamos a tua presença. Desejamos a tua presença essa noite. Ah, Pai, nós profetizamos esse lugar, Pai, para ti. Cada hora desse lugar, Pai, nós profetizamos que ela vai ser do teu Senhor Jesus, Pai. Oh, Senhor da glória. E que nessa noite nós vamos prestar um verdadeiro culto para ti. E que tu, Senhor, seja bem-vindo a ti. O teu Espírito Santo seja bem-vindo aqui, ó Senhor da glória. E nós te rendemos graças, nós te rendemos louvores. Nós te rendemos graças, nós te rendemos louvor nessa noite. Oh, glória a Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Nós te glorificando essa noite, nós te louvamos essa noite, Senhor da glória. Oh, Deus Todo-Poderoso, Deus Majestoso. Glória a Deus. Pode louvar mais um, aleluia, Deus. Louva mais um aí, aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Oh, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo da verdade. Oh, se você rasgar os céus apenas mais uma vez. Só adore Ele essa noite. Oh, Deus Todo-Poderoso. Oh, se você descer e fizer. Então, Espírito Santo de Deus, rasga o céu essa noite. Faz aquilo que o Senhor tem para fazer essa noite. Porque aquilo que o Senhor tem para fazer, Pai, o inimigo não impede o Senhor teu agir. Oh, Pai, assim como o Senhor tirou o povo com mão forte do Egito, então manifesta a tua mão forte essa noite e glorifica o teu santo nome. Porque eu creio que o Senhor vai levantar uma geração cheia do teu Espírito Santo, uma geração queimando com fogo do Espírito Santo, buscando um avivamento, buscando ter uma vida alinhada contigo, ó Espírito Santo. Oh, faz tudo novo de novo na nossa vida. Oh, Espírito Santo de Deus, levanta uma geração queimando por ti, Senhor Jesus. Levanta uma geração queimando por ti, Espírito Santo de Deus. Oh, Deus Santo e Deus amado. Oh, Deus Santo e Deus amado. Eu glorifico o teu Senhor. E que nessa noite o Senhor venha nos avivar com a tua presença, com a tua majestade. Então que essa noite o Senhor venha avivar a tua igreja. Aviva a tua igreja, Senhor Jesus. Aviva a tua igreja. Abre os olhos da tua igreja, Senhor Jesus, para vir contemplar as tuas grandezas, a tua majestade, os teus mandamentos. Derrama essa noite o Espírito de santidade também nesse lugar. Derrama o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação essa noite sobre a nossa vida. Para que nós venhamos entender a tua grandeza. Para que nós venhamos entender o teu amor. Oh, Deus Todo-Poderoso. Uma ferida de Espírito Santo de Deus, ensina-me a orar e a suplicar. Ensina a igreja a te suplicar até que o céu rompa e o teu Espírito Santo venha fazer morada dentro da tua igreja, Senhor Jesus. Oh, Deus Todo, nos ensina a te clamar, Pai, até que a tua majestade venha chegar na nossa vida. Oh, Espírito Santo, até que tu venha, Senhor da glória, até que tu venha. Oh, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso. Ah, Deus Santo,
Deus amado. Que essa noite nós vamos levantar um altar para Ti essa noite. Que essa noite nós vamos levantar um altar para Ti. Aleluia, Deus, nós vamos quebrar os altar velho da nossa vida. E que nós vamos levantar um altar verdadeiro para Ti, Pai. O altar onde o Teu fogo santo venha, Pai, queima o holocausto. Oh, Espírito Santo de Deus. Diante do Teu altar. Oh, Espírito Santo de Deus. Diante do Teu altar. Meu Deus, és poderoso. A Tua presença é notória, Espírito Santo de Deus. Eu sinto Tua presença, Pai, desde quando eu entrei nesse lugar, nesse ambiente, eu sinto Tua presença. Ah, Pai, porque nós somos portadores da Tua presença, somos portadores do Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Ah, glorifica o Teu santo nome. Glorifica o Teu santo nome. Glorifica o Teu santo nome essa noite, Senhor Jesus. Glorifica o Teu santo nome. Ah, porque nós merecemos toda a honra. Está merecendo todo o louvor. Oh, Deus. Nos dá um espírito de adoração. Me dá um espírito de adoração. Me dá um espírito de adoração. Ah, Deus Todo-Poderoso. Oh, Deus Santo, Deus amado. Oh, Pai, essa noite vai quebrando toda a muralha. Essa noite vai quebrando toda a corrente. Essa noite vai quebrar o seu todo empecilho. Ah, Deus Santo, Deus amado. Ah, Pai, quebra todo pensamento ao contrário. E traz um pensamento alinhado com a Tua pessoa bendita do Espírito Santo, Senhor Jesus. Oh, Deus da glória. Deus da glória, traz um espírito de alinhamento essa noite. E que nós venhamos ser alinhados à Tua majestade, à Tua presença. Abra os portais essa noite. Abre os portais essa noite, Senhor Jesus. Que nós venhamos entrar na dimensão de glória essa noite. Oh, Deus da glória. Oh, Espírito Santo de Deus. Que essa noite nós venhamos estar perante o Teu altar, Pai. Ah, Deus. Espírito Santo de Deus. Assim falar como Elia, Pai. Falou, Senhor Deus, meu Pai. Ele alinhou, Senhor Deus, meu Pai, todo altar. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo da verdade. Vamos agora dar o início aqui à palavra do Senhor Jesus essa noite, né? Aleluia, Deus, que o Senhor venha abençoar cada um dos meus irmãos, amém? Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Glória a Deus. Cumprimento já todo irmão que chegará aqui essa noite. Aleluia, Deus. Para bendizer o Seu santo nome, glorificar o Seu santo nome. Aleluia, Deus, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, Deus poderoso, Deus Todo-Poderoso. Seja bem-vindo. Essa noite eu quero falar algo um pouco interessante, algo jamais ensinado na igreja brasileira, até que eu saiba, e trouxe só um pouquinho disso no canto que eu fui, mas foi só o começo. Trouxe isso aqui um pouco no monte e vou trazer essa noite para você. E que os irmãos venham entender esse mistério da palavra, essa revelação, para que os meus irmãos venham ter uma conexão mais e mais com a pessoa bendita de Jesus, venha conhecer realmente quem é Jesus, venha entender a voz do Espírito Santo, venha entender a voz do próprio Jesus, e que os meus irmãos venham se conectar dia após dia com o Espírito Santo. E essa noite eu quero trazer um ensinamento a respeito de abrir o nosso terceiro olho. Aí dá um nó em muitas pessoas. Como, irmão, que eu vou ter esse terceiro olho? Esse terceiro olho, irmão, é o seu entendimento, seu coração. Aleluia, Deus. Nós só vamos conhecer quem é Jesus quando nós abrimos o nosso coração para entender Sua palavra. Nós podemos ter os dois olhos, irmão, mas se nós não tiver o olho do entendimento aberto, nós não vamos saber quem é Jesus. Nós vamos nascer, vamos crescer, vamos multiplicar, vamos morrer sem conhecer quem é Jesus. É por isso que o intuito dele
no nosso coração. E essa palavra está em Efésios capítulo 1 e o versículo 16 e o 17, para nós entender um pouco sobre isso, para nós entender um pouco sobre abrir o nosso terceiro olho, que é o olho do nosso entendimento. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 17 e o versículo 18. Aleluia, Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha conceder o espírito de sabedoria, o espírito de revelação essa noite para conosco. E é sobre isso que eu vou falar um pouco sobre o espírito de sabedoria e o espírito de revelação, para que você venha entender. Todo mundo já encontrou? Efésios capítulo 1, versículo 17 e o versículo 18. Aleluia, Deus. Pode encontrar. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Senhor, me abençoe a nossa irmã, né, que estava esse tempo no mar, sem. Aleluia, Deus. Mas que o Senhor venha abençoar ele nesse trajetório, né, que o Senhor venha o fortalecer, o servo do Senhor. Logo, logo eu creio que ele está fazendo parte aqui das pregações, me ajudando nas pregações, né? Aleluia, Deus. Eu também estou crendo, estou profetizando que a sua esposa vai fazer parte da equipe de louvor mais um Pedrinho, né? Aleluia, já que ela é uma cantora nata, né? Fazer parte mais um Pedrinho louvando aqui no altar, né? Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. O 17 diz assim, eu vou ler na versão Almeida, depois eu vou ler na versão atualizada. O versículo 17 diz assim: para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. De quem, irmão? De Jesus. O 18 diz assim: iluminais os olhos do vosso coração. Algumas versões de vocês vai dizer do entendimento, para que saiba qual é a esperança do seu chamamento, qual as riquezas da glória da sua herança dos santos. Amém? Aleluia, Deus. Deus só está querendo, aleluia, Deus, só esses dois versículos. E aqui é onde nós vamos mergulhar um pouco sobre o que o apóstolo Paulo ele estava falando à igreja, aos Efésios. Nessa versão atualizada diz assim: e peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória, que Pai glorioso, que dê a vocês o Espírito que os tornará sábios e revelará a Deus a vocês, para que assim vocês conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês. Preste bastante atenção. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que veja a luz dele e conheça a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saiba como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Aleluia, Deus. Como é que nós vamos entender isso, irmão? Quando o Senhor nos dá o que? O seu Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai abrir o nosso entendimento, e aí nós passamos a entender um pouco mais da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus.
Mas para nós entender um pouco, eu vou voltar aqui no versículo 15, que diz assim, ó, pois também eu tenho ouvido a fé que há entre vós, do nosso Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Essa versão diz assim: pois isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos da fé, na fé. Aleluia. Então Paulo, ele estava na prisão e ele estava lá e ele recebeu o que? Uma notícia. E de que era essa notícia, irmão? Sobre a fé que esses irmãos tinham na pessoa bendita de Jesus. E ele estava aqui escrevendo e dando uma declaração. Ele estava nada mais nada menos que elogiando aqueles irmãos da igreja de Éfeso. Então ele disse, né? Pois isto, desde que ouvi falar da fé que vocês têm em quem? Em Cristo. No nosso Senhor Jesus, perdão. Em nosso Senhor Jesus. Então o povo mesmo, debaixo de luta, de dificuldade, mesmo com o Império Romano perseguindo a igreja, mas Paulo estava elogiando eles, porque ele estava com a sua fé viva, com a sua fé aguçada na pessoa bendita de Jesus. Mesmo com as dificuldades que eles estavam, mas aqui Paulo estava elogiando a eles. E ele disse, desde quando eu ouvi falar que a fé de vocês não está sendo, em outras palavras, não está sendo abalada por tudo que está acontecendo. Aleluia, Deus. E aquilo, aleluia, o quê? O coração de Paulo. Porque mesmo na luta, na dificuldade, ele estava encontrando fé para servir a Cristo Jesus. E essa cidade, irmão, não estava só o Império Romano perseguindo a igreja, mas essa cidade, ele tinha vários tipos de idolatria, vários tipos de pecado. Tinha também umas pessoas que perseguiam essa igreja com umas falsas doutrinas, querendo levar o povo a umas doutrinas diferentes. Então também, aqui nessa cidade, alguns estavam trazendo ensinamentos de demônio, estavam levando o povo a se afastar da fé em Cristo Jesus. E como é que nós sabemos isso? Porque Paulo também escreve uma carta para Timóteo. E Timóteo, como era pastor da igreja de Éfeso, então nós sabemos que esse povo estava trazendo uma doutrina mentirosa para tirar o povo da presença do nosso Senhor Jesus. E Paulo aqui estava elogiando ele, porque ele estava firme na sua fé. E não só firme na fé, irmão, mas ele estava o quê? Amou um para com os outros. Ele chamou para o seu próprio, os seus irmãos na fé. Essa versão vai dizer, Paulo disse, né, que ele estava alegre, né? Ele estava alegre por a fé deles não estar sendo abalada. Pois isso, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e no amor que vocês têm por todos os irmãos, aleluia, na fé. Então, aqueles irmãos só não tinham fé, mas eles tinham amor para os seus irmãos na fé, aleluia, mesmo debaixo de toda essa opressão. Mas aqui Paulo, ele estava alegre, porque mesmo ele naquela prisão, mesmo ele sem poder visitar os irmãos, mas ele estava alegre, porque os irmãos, eles estavam firmes, aleluia, Deus. E isso é um aprendizado para nós, para quê? Nós vamos ter um elogio também do Espírito Santo de Deus, para que as coisas vindouras, as coisas que estão acontecendo nos últimos dias, não venham o quê? Abalar a nossa fé. Porque nós estamos caminhando, irmão, nos últimos dias para um dia difícil. Estamos caminhando para uma era, vamos dizer, uma era de tecnologia, que vai chegar dias que você pode até perder seu trabalho por uma máquina, para um robô. Mas Paulo, ele também estava aqui orientando aqueles irmãos e dando também
isso vai nos abalar, porque nós estamos se preparando para quê? Ir morar no céu. Então que o meu irmão não venha se abalar nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade. Aleluia. Cada dia que passa, o inimigo está com estratégia maior para afastar cada pessoa da presença do Senhor. Para nós entrar aqui onde nós vamos trabalhar, o 16 diz assim, ó. Não paro de quê? Não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês na minha oração. Essa versão diz assim, ó. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós na minha oração. Então Paulo, ele mesmo na prisão, mas ele estava orando pela igreja. Mesmo ele já foi perto de ir, irmão, para ser executado, mas ele estava orando pelo povo. Para quê? Para que o povo não viesse o quê? Abalar a sua fé. Aleluia, Deus. Então, ele sempre estava dando graça, orando pelo povo. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Pedindo graça ao Senhor. Aí quando chega no versículo 17, que é onde nós vamos começar, ele diz: e peço a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da vossa glória, que de vocês, Pai de vocês, e que deu o Espírito, e o Espírito que os torne sábios e revele a Deus a vocês. Essa versão diz assim: porque para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria. Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com meus irmãos, é sobre sabedoria. Primeiro, nós vamos falar um pouco sobre sabedoria. Primeiro eu quero falar um pouco sobre o espírito, depois nós vamos entrar um pouco sobre a sabedoria. Por último, nós vamos entrar um pouco sobre a revelação de quem é Jesus, né? Então, esse ensinamento, irmão, é para abrir o quê? Os olhos do entendimento de você, que é o mesmo que o coração, né? Então, nessa primeira página, nós vamos falar um pouco sobre o Espírito, que ele habita dentro de mim, dentro de você, para quê? Para ele trazer uma sabedoria e depois trazer a revelação de quem é Jesus. E o primeiro ponto onde eu quero falar um pouco sobre o Espírito Santo, eu quero que meus irmãos abram em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, que nós vamos falar aqui um pouco sobre o Espírito Santo. Amém? Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo... Oh, Deus poderoso. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Quem achou pode abrir. Quero que meus irmãos tenham um pouco. É o capítulo 2, versículo 17 de Atos dos Apóstolos. É o capítulo 2, versículo 17 de Atos. Capítulo 2, versículo 17. Quem achou pode ler aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, depois de João. Pode ler. Capítulo 2, versículo 17. Quem achou pode ler. Aleluia. Amém? Aqui nós estamos vendo Pedro dando um discurso a todo aquele povo que estava em Jerusalém para a festa das colheitas, que era a festa de Pentecostes. E nós vemos aqui aquele povo indagando Pedro, e Pedro aqui ele traz algo interessante para aquele povo. Porque o povo não estava entendendo o que estava acontecendo naqueles
Ele tinha dito aos seus discípulos que ele ia mandar outro Consolador. E a palavra diz que não muitos dias veio o Espírito Santo sobre todo aquele povo. E quando o Espírito Santo repousou sobre eles, aqueles homens vieram com uma sabedoria tremenda. Aqueles homens tiveram uma revelação grandiosa das Escrituras de Deus, porque o Espírito Santo de Deus agora veio e repousou sobre eles, né? Aleluia, Deus. Eu vou nessa versão para a gente continuar. Isto o que eu vou fazer nos últimos dias, diz o Senhor, diz Deus: derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão o que? Visão. E os velhos terão o que? Sonhos. Aleluia. E aqui tem algo muito interessante que o Espírito Santo traz, irmão. Nós vamos ver aqui algo muito interessante. Primeiro, ele vai o que? Trazer a revelação da palavra. Segundo, eles vão o que? Trazer visões. E terceiro, eles vão trazer o que? Sonhos. É por isso que eu sempre aconselho os irmãos, para quando ter um sonho, também pedir a revelação do sonho. E muitas vezes nós temos sonhos e nós descartamos. Mas o Espírito Santo de Deus, Pedro aqui está dizendo, e que nos últimos dias derramarei do que? Do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. Isso era uma promessa que tinha lá desde o livro de Joel, lá no Velho Testamento. E isso é uma promessa que aconteceu em Atos 2, e ainda vai acontecer, irmão, nos últimos dias. Porque para Jesus vir buscar a sua igreja, irmão, nós precisamos estar queimando pelo Espírito Santo. Nós precisamos estar ardendo por a pessoa bendita de Jesus. E como é que nós conseguimos isso, irmão? Com o Espírito Santo na nossa vida. É por isso que eu sempre falo, na outra semana nós vamos falar um pouco sobre o batismo com o fogo, com o Espírito Santo e fogo. E a partir da manhã já começa esse estudo para os irmãos entenderem. Então, quando o Espírito Santo veio sobre Pedro, ele até então, irmão, ele tinha negado a Jesus. Ele até então, Pedro, ele tinha o que? Voltado para pescar. Mas agora o Espírito Santo de Deus, ele repousa sobre Pedro. E agora, quando repousa sobre Pedro, abre aqui o seu entendimento, amplia o seu coração. E Pedro, um homem que não sabia ler, um homem que não tinha entendimento, mas agora ele traz o quê? Uma revelação do Velho Testamento, uma revelação que estava lá em Joel. E como que ele entendeu isso, irmão? Porque Jesus diz, quando o Espírito Santo vier, ele revelará as palavras que eu tenho falado. Então, quando o Espírito Santo ele repousa dentro de mim, dentro de você, ele começa a revelar, irmão, coisas sobrenaturais dentro das Escrituras, coisas que um teólogo, um homem sábio, um homem que estudou, ele não vai entender. Coisas que o Senhor pode revelar para mim e para você. Talvez uma pessoa que estudou a vida inteira a Bíblia, ele não vai entender, porque ele quer levar no lado da razão. Mas só o Espírito Santo ele traz isso para mim e para você. Então, quando o Espírito Santo repousou sobre eles, ele primeiro ele disse, não, esses homens não estão bebendo, esses homens estão cheios do Espírito Santo. Depois é que eles vão começar a falar em línguas, e do jeito que eles falavam em língua, aquelas pessoas que estavam de vários países entenderam tudo que eles estavam falando, por intermédio de quem, irmão? Do Espírito Santo. Por isso nós precisamos da pessoa bendita do Espírito Santo. E quando chegar aqui, o seu terceiro olho é aberto, o olho do entendimento, e ele começa a entender que aquele fenômeno, aquilo que tinha acontecido na vida deles, era aquela revelação que o profeta Joel tinha dito no capítulo, deixa eu ver aqui, Joel capítulo, aleluia Deus, Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, capítulo 2, versículo 28, Joel tinha trazido
essa profecia. Então, ele aqui, o Senhor te abriu o seu entendimento, porque agora o Espírito Santo estava dentro dele, e agora abriu o seu entendimento, e aqui ele estava o quê? Falando para o povo. 3 pontos que eu quero trazer aqui para os meus irmãos, que o Espírito Santo traz entendimento para você, ó. E os filhos fazem o quê? Profetizarão, que é levar a mensagem. O jovem faz o quê? Terão visão, e os velhos terão sonhos. Aleluia. Então o Espírito Santo traz essas coisas, traz sabedoria, traz a revelação, traz os sonhos e outras séries de coisas. O Espírito Santo traz. Aleluia. Então vamos mais adiante. Vamos agora para 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo ele vai falar sobre o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Aleluia, Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, perdão, e versículo 10. Aleluia, Deus. Meu Deus, é poderoso. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Quem achou pode ler. Meu Deus, é poderoso. Dos 1 Coríntios. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Meus irmãos entenderam aí? Aleluia. Meus irmãos entenderam o que ele falou aí? Dá para ler de novo? Aleluia, Deus. Mas Deus nos as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aleluia, Deus. Aqui essa versão diz assim, mas foi a nós que Deus, por meio de quê? Do Espírito, o Espírito revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos os planos mais profundos e escondido de Deus. Amém? Olha o que o Espírito Santo faz para conosco. Ele revela o que está mais profundo em Deus. Ele revela para quê? Para mim e para você. Aleluia. Não sei se você entendeu. Eu vou ler aqui nessa outra versão aqui, que é igual a versão do Pedrinho, para você entender um pouco aqui. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, 10. Diz assim a palavra assim: mas Deus revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, por isso que nós necessitamos do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que ele abra o nosso entendimento e revelar a profundeza de Deus. Revelar o que, irmão? Até o pensamento de Deus. Que coisa maravilhosa. Revelar o que Deus tem ao meu respeito e ao teu respeito. É por isso que nós precisamos ter esse entendimento. E para isso nós precisamos buscar a pessoa bendita do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Eu quero correr um pouco mais, porque senão não vai dar para a gente concluir. Agora só passa uma paginazinha, no mesmo livro de Coríntios, agora é o capítulo 3 e o versículo 16. Aleluia, Deus.
Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor. Pode ler. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em nós. Aleluia, Deus. E nós, entendeu? Aí um pouco aqui nessa lição. Certamente vocês sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Aleluia, Deus. Então aqui Paulo ele já está dando aqui algo interessante, por quê? Porque ele disse que não tinha como falar com o povo coisa mais sobrenatural, coisa mais profunda, porque o povo ainda estava como criança, ainda estava se alimentando como uma criança recém-nascida que se alimenta de leite materno. E aqui ele disse que não poderia trazer algo mais profundo, mas quando chega aqui ele diz, né, que nós somos o quê? Templo e morada do Espírito Santo. E se nós somos templo e morada do Espírito Santo, agora sim, nós podemos ter o quê? Uma sabedoria e podemos ter o quê? Uma revelação de quem é Jesus. É por isso que nós temos, irmão, que buscar a pessoa bendita do Espírito Santo para habitar dentro de nós. Aleluia, Deus. Eu trouxe uma lista toda sobre o Espírito Santo, mas eu vou falar só essas duas, porque eu vou entrar um pouco sobre sabedoria, sobre o que o Espírito Santo revela dentro da sabedoria para nós. E agora eu quero mergulhar um pouco sobre a sabedoria. E quem é que traz essa sabedoria, irmão? O Espírito Santo de Deus. Então nós vamos falar um pouco da sabedoria e trazendo as duas coisas sobre o Espírito Santo. Vamos deixar a revelação para o final. Então eu quero que os meus irmãos voltem lá para o Velho Testamento. Vamos abrir em Deuteronômio capítulo 4, versículo 6. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, tu és poderoso. Oh Deus. Deuteronômio capítulo 4 e versículo 6. Deuteronômio, que achou pode ler. Aleluia, Deus. Aqui vai falar um pouco sobre a sabedoria. Capítulo 4, versículo 6. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos do povo. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Oh, Deus. Aleluia, Deus. Este grande povo Amém? Glória a Deus. Vou ler aqui nessa versão. Portanto, obedeceis firmemente a todas essas leis, e assim os outros povos verão que vocês são o que? Sábios e inteligentes. Quando ouvis falar dessa lei, eles dirão como é sábio, inteligente esse povo, dessa grande nação. Aleluia, Deus. Aqui o Senhor ele deu algo para Moisés agora estava o quê? Passando para o povo. E então ele aqui estava dando uma demonstração como o povo fora da nação de Israel tinha que reconhecer o seu povo. E como que ele ia reconhecer, irmão? Pela sabedoria que Deus tinha dado a eles. E como que o Senhor ia dar essa sabedoria, irmão? Por intermédio do seu Espírito Santo. Aleluia, Deus. Então, por intermédio do seu Espírito Santo, é que o Senhor derrama a sua sabedoria. Mas primeiro aqui tem um ponto interessante. Portanto, obedeceis fielmente a todas as leis. Como é que nós se tornamos sábios, irmão? Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, aí agora o Espírito Santo de Deus ele vem e habita dentro de você. E por intermédio daquilo que nós falamos, o Espírito Santo ele começa a revelar a sabedoria de Deus dentro de mim e dentro de você. Aleluia,
Aleluia, Deus. Então, Paulo, aqui, Moisés, ele estava instruindo ao povo ao que ser obediente à sua palavra. E como é que nós se tornamos obedientes, irmão? Com a pessoa bendita de Jesus. Nós só conseguimos ser obedientes a Jesus com a pessoa bendita do Espírito Santo. E o que é que ele faz, irmão? Ele vai abrir o nosso olho espiritual para que nós venhamos entender a sua palavra e agora nós começamos a ser obedientes à sua palavra. Enquanto o Espírito Santo ele vem e não abre o olho do nosso entendimento, irmão, nós leva tudo do nosso jeito. Como nós achamos que é assim, eu acho que é assim, não, nós temos que achar o que a palavra diz, o que o Espírito Santo diz. Então é por isso que ele vem para abrir o nosso entendimento. Por isso que Paulo diz, eu peço que o Senhor dê um espírito de sabedoria a vocês, para que vocês tenham o pleno conhecimento de quem é Jesus. E quando nós temos pleno conhecimento de quem é Jesus, irmão, aleluia, a nossa vida ela vai sendo transformada. A nossa vida vai sendo mudada, assim como eu falei no início. O Senhor vai começar a revelar coisas para você que não revela para ninguém. Porque agora você tem o olho do entendimento amplo. O olho do entendimento é abençoado. E nós, irmãos, somos tão desvaziados da presença de Deus que o mundo entende isso. Se nós vemos, no mundo tem uma seita que eles têm um olho assim, um olho meio retangulado, que eles chamam o olho de Horus, né? E ele, igual aquelas pirâmides, no meio daquelas estrelas, tem um terceiro olho. O mundo espiritual entende isso. O mundo do ocultismo entende isso. Mas quando nós mergulhamos dentro da Bíblia, o Senhor tem tudo isso para nós, e os irmãos às vezes não buscam isso, né? Aleluia, Deus. E tudo que o mundo fora ele copiou de quem? De Jesus. Ele copiou das Escrituras Sagradas. E muitos eles copiaram algo que é para nós e levam para fazer coisas erradas, como o ocultismo. Aleluia. Ele copiou coisas que o Senhor ele deixou para nós. E nós não vivemos isso, porque nós estamos buscando a sabedoria. Nós estamos buscando o Espírito Santo para nos dar a sabedoria da sua palavra e viver aquilo que ele tem para nós. É tão profundo, irmão, que quando o Senhor manda Moisés para o Egito, que ele pega e joga o cajado e transforma numa serpente, os seus magos fazem o mesmo, porque ele tinha a ciência oculta do Egito. E eles iam aprendendo aquilo. Como foi que eles aprenderam aquilo, irmão? Com os anjos caíram com Satanás. Aleluia, Deus. E o Satanás, ele tem todo esse conhecimento. E ele dá esse conhecimento de os seus débitos, as pessoas que trabalham para ele, ter essa visão aberta, esse terceiro olho aberto. E eles entram na dimensão e fazem coisas grandiosas, irmão. E nós vemos pessoas que ele não tem um conhecimento profundo da Bíblia, e às vezes nós olhamos algo e dizemos, rapaz, fulano é tão sabido, aleluia, Deus. Mas Paulo, ele aprendeu com Gamaliel. Nós sabemos que Paulo aprendeu com o maior rabino da época dele. E então, quando Paulo aceita Jesus como Salvador, que é que ele disse, tudo que eu aprendi, isso era como esterco. Ele agora começou a aprender coisas novas. O olho do seu entendimento foi aberto. Ele perseguia a igreja porque ele não tinha o seu entendimento aberto para ser revelado as grandezas de Deus. Mas que agora o Espírito Santo revela as grandezas para Paulo. E agora ele começa a dizer, tudo que eu aprendi no mundo, isso é como esterco. Aleluia, Deus. E nós vemos tantas pessoas sábias, irmão, tantas pessoas sábias, que às vezes nós pensamos, rapaz, fulano aí, ó, o que Deus fez. E às vezes nem foi Deus, às vezes foram os anjos caídos, que deu aquela sabedoria às pessoas.
Como por exemplo, irmão, vou trazer aqui bem básico. Imagine essas pessoas que têm um entendimento, uma sabedoria para fazer uma bomba. Uma bomba que, se ela cair no canto, ela pode destruir países e mais países. Ela pode destruir a humanidade todinha. Você acha que foi Deus que deu o entendimento, um ser humano, para estar matando outro ser humano? Se Deus, Ele disse que a terra estava clamando o sangue de Abel. Aleluia, Deus. Então, os anjos caíram, Ele dão esse entendimento para o homem que fazer esse tipo de coisa para matar outro ser humano. Aleluia, Deus. E o Senhor, irmão, por isso que eu estou falando isso para que você venha ter um entendimento. Os anjos caídos, agora eles trouxeram algo tão profundo, aleluia, Deus, que é um negócio chamado tipo assim, e é uma sabedoria tão grande, tão artificial, que você diz: rapaz, quem criou isso aqui se garante demais. Mas quando você vai na dimensão e o Senhor começa a te levar na dimensão, você vai ver que um anjo caído, um anjo de sabedoria que veio com Satanás, ele fez o que? Ele se incorporou nesse homem que criou esse negócio. E as pessoas são levadas por isso, irmão. Aleluia, Deus. É por isso que daqui a alguns anos, muitos que têm um trabalho vão perder o trabalho para o robô. E a humanidade, ela vai entrar num caos grandioso de fome, porque um robô vai trabalhar por 100 pessoas. Aleluia, Deus. Aí você acha que Jesus, Ele quer isso, que a humanidade passe fome? Você acha que Jesus, Ele quer que você perca o seu trabalho para uma máquina? Você acha que Jesus quer que a sua família vá passar necessidade por uma máquina para que aquela pessoa enrica mais? Não, irmão, isso é mistérios ocultos. E o inimigo, ele deu o quê? O olho do entendimento dessas pessoas, que ele tem esse entendimento. Aleluia, Deus. E a humanidade, porque nós somos uma humanidade caída, a nossa mente é caída. Nós temos fragmento terreno, irmão. Aí agora Jesus, ele vem com os fragmentos celestial, revelado pelo Espírito Santo, para que os fragmentos terrenos venham sair da nossa vida e nós vamos ter uma sabedoria dos céus. Por isso que Moisés estava dizendo para o povo que ele buscasse obedecer ao Senhor, para que eles tivessem sabedoria, para o povo vir entender e dizer: esse povo tem sabedoria vinda dos altos céus. Quando Pedro e João estavam pregando no meio do sinédrio, o que foi que eles disseram? Esses homens aí andaram com Jesus. Não tem como eles não terem andado com Jesus, porque a sabedoria de Pedro e João, homens que eram simples pecadores, eles agora falavam noutra dimensão. Aleluia, Deus. E quando nós conhecemos Jesus e Ele nos dá o seu Espírito Santo, e agora o seu Espírito Santo começa a dar sabedoria a você, você anda noutra dimensão. Não que você anda querendo se mostrar com sabedoria, mas quando é necessário, o Senhor te dá uma sabedoria. Aleluia, Deus. E você pode não ser uma pessoa bastante estudiosa, mas você pode se tornar uma pessoa que se destaque no seu colégio ou no seu trabalho, não com a sabedoria que você aprendeu humana, mas com a sabedoria que você aprendeu de Deus. Porque a palavra diz que a sabedoria aprendeu com quem? Com Deus. No verbo 8 vai dizer que a sabedoria aprendeu com Deus. Aleluia, Deus. Então, primeiro passo que Moisés está dizendo ao povo: obedecer o quê? A lei. E quem foi que deu a lei? O próprio Deus. Portanto, obedecer fielmente todas essas leis. E assim os outros povos verão que vocês são o quê? Sábios. E o que mais? Inteligente. Mas hoje nós não olhamos
para o Senhor um filho de Deus como sábio. Às vezes nós olhamos uma pessoa que estudou humanamente, aleluia, e aí nós olhamos, mas a pessoa é tão sábia, mas aqui ele vai dizer que o mundo tem que ver que vocês e nós somos o quê? Sábios. Não nós vemos o mundo como sábio, mas aqui ele deixa bem claro que as outras nações, os outros povos, vê o povo de Israel como o quê? Um povo sábio. Então a igreja, ela é para ser dotada dessa sabedoria. Por quê, irmão? Porque agora você tem o Espírito Santo morando dentro de mim, dentro de você. Aleluia. Eu não sei se você já se depara com pessoa, irmão, eu não entendo nada da palavra, eu leio, não entendo nada. Aleluia, Deus. Tem algo errado, irmão. Algo errado. Por quê? Porque você ainda não está manifesta o Espírito Santo em você para revelar o quê? A sabedoria da palavra. E quando o irmão acontecer isso, eu faço o quê? Ore, Senhor, e Senhor me dá entendimento e sabedoria. Aí o que é que o inimigo quer, irmão? Que você diga isso que não aprende nada da palavra. Porque ele já bota frequência. Eu vou falar desse termo frequência para quê? Para que você não entenda a sua palavra. Ele bota o quê? Transferência na sua mente, no seu olho espiritual, para quê? Para que você não venha entender a sua palavra. Para você não ter uma sabedoria e entender a sua palavra. Aleluia. Se ele pede o quê? Para que o povo tivesse essa sabedoria, para as outras nações entender que eles eram escolhidos por Deus. Vamos, outra, irmão. Vamos para Provérbios. Não, 1 Reis, capítulo 4, versículo 29. Aleluia. Vamos ver o que é que fala aqui. Em 1 Reis, capítulo 4, versículo 29. Vamos ver o que é que fala aqui. Deus Todo-Poderoso. Pode ler. E deu Deus a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento e clareza de coração, como a areia que está na praia do mar. Aleluia, Deus. Entenderam aí, irmão? Meu Deus, isso aqui é forte demais. Isso aqui é forte demais. Eu não sei se os irmãos sabem essa passagem, né? Aleluia, mas aqui nós vemos que quem era Salomão? Filho de Davi, né? E agora rei de Israel. E agora o Senhor, a palavra nos diz que o Senhor se revela aqui a Salomão, né? E agora o Senhor disse para Salomão: Salomão, pede aí alguma coisa. Aleluia, Deus. E aí o que é que Salomão pede ao Senhor? Ele pede sabedoria. Aí a palavra diz que nunca houve e nunca vai ver um homem sábio que nem Salomão. Aleluia, Deus. Porque naquele momento que ele foi ungido rei, o Espírito de Deus repousou sobre ele. Porque naquela época, quem era consagrado ao rei, ungido rei, o Espírito de Deus vinha e repousava sobre ele. E agora o Espírito de Deus estava sobre Salomão, e quando Deus se revela para ele, aí o que é que ele diz? Me dá sabedoria para eu governar todo esse povo. Aí o que o Senhor deu o que, Salomão? A sabedoria. E uns anos atrás o Senhor se revelou para mim. E no lugar de eu pedir algo para ele, ele mandou pedir para ele. E ele disse: pega a mim entendimento, conhecimento e sabedoria. Olha o que o Espírito Santo mandou pedir a ele. E aí quando ele mostrou isso está onde, irmão? Provérbios, capítulo 3, né? Algum versículo eu não esqueci. Aí ele me levou nessa dimensão ali. Pede conhecimento, entendimento e sabedoria. Busca isso como o homem busca o ouro e a prata. E o que foi que eu comecei a fazer? Eu comecei a buscar aquilo que o Senhor pediu para eu buscar. E eu digo: Senhor, abre o meu entendimento. Para quê? Para que eu venha entender a tua palavra. E é isso, irmão, que você tem que pedir ao Senhor: Senhor, abre o meu entendimento.
quis trazer isso, que era para os irmãos teólogos, outros. Quando um dia eu ouvi essa pregação, elas entenderem que negócio é esse desse terceiro olho, né? Que é o olho do entendimento. Aleluia, Deus. Porque nós precisamos disso, irmão. Precisamos buscar isso. E por isso que eu quero que meus irmãos busquem o conhecimento do Espírito Santo. Aleluia, Deus. E isso que eu quero que, não para lá na frente meus irmãos se mostrarem, mas para que as pessoas venham conhecer que Jesus é na sua vida. Aleluia, Deus. Porque a nossa simplicidade, nós achamos que ser simples é às vezes não andar com uma roupa rasgada, um calção, uma chinela, às vezes tiçando, cabrejo. Não, irmão, tem rico, homem avarento, homens dessa proporção que ele anda desse jeito, ele não é simples. Mas eu conhecia pessoas que homens ricos da gente, alguns já faleceram. A chinela cai de cabeça, a chinela de um e do outro. Para dizer que era simples, mas não era simples. Tratava as pessoas, tratava os seus trabalhadores como escravos. E isso é simplicidade. Simplicidade é o que Jesus mostrou para nós. Isso é simplicidade. Simplicidade é você, já imaginou você com uma roupa bonita, elegante, e alguém sujo, ou um drogado, ou um bêbado, ou seja lá quem for, e você com uma roupa bonita, você sai para o culto, e aquela pessoa vir e você agarrar ele, você está com ele ali, isso é simplicidade. E muitas vezes nós estamos com roupa bonita, às vezes nem encostamos perto de alguém, porque talvez ele está sujo, porque talvez ele está apropriado daquela situação. Isso é ter o Espírito Santo e o Espírito de sabedoria. Isso é ter humildade. E antes eu achava, eu digo, não vou comprar roupa para mim, não vou comprar porque tem que andar simples como o Senhor. E às vezes nós andamos igual um mendigo querendo ser simples. E às vezes estamos com orgulho dentro do nosso coração. Às vezes nem perdoamos o nosso próximo. E isso não é simplicidade. Simplicidade é isso, irmão, perdoar o nosso próximo. Simplicidade, aleluia, Deus, é você levar o ID, pessoas, aleluia, Deus, que estão precisando de uma palavra. Aí você o que? Tem a sabedoria vindo de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então, irmão, quando é isso que eu quero que nós sejamos, mesmo que seja uma igreja simples, que não esteja holofote, coisas grandes, mas que alguém vê a sabedoria do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Você ser movido na dimensão sobrenatural. E quando nós se movemos nessa dimensão sobrenatural, a dimensão vindo na revelação do Espírito Santo de Deus, na sabedoria de Deus, irmão. Aleluia, Deus. Não precisa você dizer, rapaz, eu sou sábio porque eu fiz mestrado, eu fiz todo tipo de não, mas você sabe por quê? Pelo Espírito Santo de Deus. Aí não tem como você se obedecer que você vai dizer, não, isso aqui tudo eu aprendi com o Espírito Santo, foi ele que me ensinou tudo isso. Aleluia, Deus. E eu creio que aqui vocês podem receber mais do que eu, irmão. Por quê? Porque vocês têm um conhecimento de leitura melhor do que a minha. Os irmãos sabem que nem eu não sabia. Foi preciso que buscar ao Senhor. Para hoje, você até vê que a leitura ainda é um pouco ruim. Porque eu não sabia ler, mas o Senhor me deu essa graça. E por que eu não vou me sobedecer, irmão? Porque eu não sabia disso. Quem foi que me deu o Espírito Santo de Deus? E se o meu irmão pedir o Espírito de sabedoria e de revelação, o Senhor pode te levar em lugares grandiosos. Aí Davi disse, o Senhor pega o homem do charco de louro e vai sentar o quê? Com os príncipes. Aleluia, Deus. Porque agora ele colocou o Espírito Santo dentro de você e deu agora o Espírito de sabedoria e revelação para os meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, não vai dar para trazer tudo, é muita coisa, não vai dar para trazer muito. Vamos dar um pulinho lá para Salmos 37.
37, capítulo 37 e o versículo 30, para nós pular para outra, aleluia, para outra coisa aqui, aleluia, Deus, Espírito Santo. Salmos, aleluia, Deus, Salmos 37, 30. A boca do justo fala a sabedoria, e a língua fala do juízo. Ai, meu Deus, aqui é muito profundo, irmão. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Lê aí de novo aí para os meus irmãos entenderem aí. A boca do justo fala a sabedoria, e a língua fala do juízo. Essa versão diz assim, ó, eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Amém? Aleluia, Deus. Está vendo aqui que o homem sábio, ele sempre se expressa nessa proporção. Eles dizem o quê? Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Como é que nós fazemos isso, irmão? Com o Espírito Santo de Deus. Porque ele te deu o quê? O Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação para que você venha falar no momento certo. Jesus disse, olha, e eu vou dar as palavras certas quando você for entregue aos magistrados, aos governos, onde você for, eu vou dar o quê? As palavras certas. É por isso que nós precisamos buscar, irmão, o Espírito de revelação, ter o olho do entendimento aberto. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o Espírito de revelação. Vamos para Salmo 119 e o versículo 130. Aleluia, Deus. O que o Senhor vai falar aqui sobre revelação aqui em Salmos? Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Aleluia, Deus. Pode continuar. Volta um versículo e continua. Que é para entender, todo mundo entender. Aleluia, Deus. Lê um versículo antes e lê o que tu leu depois. Maravilhosos são os teus testemunhos, portanto a minha alma os gosta. A entrada das tuas palavras dá entendimento aos simples. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vou ler aqui para vocês, irmão. Eu resolvi obedecer as tuas ordens até o fim e da minha vida. Não suporto as pessoas falsas, mas amo a tua lei. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E como é que ele sabia disso, irmão? Porque o Senhor tinha dado o espírito de revelação a ele. Então o salmista estava falando essas palavras, porque o Senhor tinha dado o quê? Um espírito de sabedoria e um espírito de revelação a ele. Glória a Deus. Agora nós vamos, aleluia, para o mesmo salmo, agora do 130. Aleluia, Deus. 130. Onde nós estamos? 119, 130. Pronto, eu vou dar aqui. A explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Amém? Glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Vocês entenderam aqui? Olha. As explicações da tua palavra dá o quê? Da tua palavra traz luz e sabedoria. Outras versões vão dizer que a revelação, que é a mesma coisa. Então, a palavra, o Espírito Santo de Deus, ele traz o que? Sabedoria e revelação. Por intermédio de quem, irmão? Da sua palavra. Então, o Espírito Santo de Deus, ele começa o quê? Revelar o que está oculto e escondido na nossa vida. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E eu quero agora para nós aprofundar aqui mais. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus.
Eu quero que meus irmãos abram em Lucas. Abra em Lucas capítulo 24. E talvez nós vamos finalizar aqui. Capítulo 24, versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Continua. Abriram-se-lhes então os olhos e aconteceram, mas ele desapareceu. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Vou olhar aqui na seleção. Aí os olhos deles foram abertos. E eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aqui a história vai falar de 2 discípulos de Jesus que tinham saído da onde o Senhor tinha mandado ele ficar. E agora esses homens, irmão, ele iam para onde? Ele ia para uma cidade chamada Emaús. Mas naquele momento que eles estavam caminhando, Jesus já tinha ressuscitado. E agora Jesus vai o quê? Com eles dois. E Jesus agora começa a conversar com aqueles homens. E aqueles homens estavam com os olhos, o olho do seu entendimento cego naquele momento. E Jesus conversando com eles, então, eles falando do que tinha acontecido em Jerusalém. E eles estavam contando a história de Jesus para o próprio Jesus. E dizendo: tu não sabe o que aconteceu, tu é forasteiro nessa cidade. E não sabe o que aconteceu com esse homem que disse que ele vinha para restaurar Israel. E ele morreu, já está com 3 dias e ninguém tem notícia. E Jesus ali conversando com ele. Jesus indagando com eles. E quando eles entram nessa cidade chamada Emaús, anoitece e eles são o quê? Para uma casa. E ali eles se sentam para quê? Vamos dizer na nossa linguagem, para jantar. E quando eles se sentam para jantar, Jesus faz o quê? Parte o pão e dá graça. E quando eles fazem isso, a palavra diz que abriu-se os olhos. E agora eles tiveram o quê? O entendimento que era Jesus que estava com ele. Quando eles tiveram o entendimento, Jesus fez o quê? Desapareceu. Mas agora os seus olhos, o olho do seu entendimento estava aberto. E o que foi que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém. Porque Jesus disse ficar em Jerusalém, que do alto seja revestido de poder. Mas aqueles homens, o olho do entendimento deles estava fechado. E eles pegaram e saíram do foco da promessa. E agora eles iam de fora da promessa. Mas Jesus queria trazer aqueles homens de volta para a promessa. E como era que Jesus trazia aqueles homens de volta para a promessa, irmão? Abrindo o olho do seu entendimento. Aí a palavra diz que os seus olhos se abriram. E quando Jesus abre o nosso olho, irmão, agora ele vai embora. Porque agora o seu olho está aberto. E agora você está o quê? Vivendo por fé. E agora acontece o que acontecer. Você não vai mais se afastar da presença dele. Porque ele abriu seus olhos. E aqueles homens voltaram e foram o quê? Anunciar que Jesus tinha se revelado a ele. E nós, irmãos, muitas vezes estamos com o olho do entendimento fechado. O Senhor está falando conosco. O Senhor está se revelando conosco muitas vezes. Nós dizemos: rapaz, Deus não está me ouvindo. Deus não está falando nada. Não está acontecendo nada. Porque os seus olhos estão fechados. O olho do seu coração está fechado. Como desse homem aqui estava fechado. E a palavra diz que o quê? Os seus olhos se abriram. Vou ler de novo para meus irmãos entenderem. Vou voltar para o 30. Sentou-se na mesa com eles. Pegou o pão e deu graça a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos dele
foram abertos. E eles reconheceram Jesus. Mas Jesus, ele desapareceu. Aleluia, Deus. Então, essa noite, irmão, eu quero que os meus irmãos olhem ao Senhor e peçam o espírito de sabedoria e de revelação para você entender quem é Jesus. E quando você entender quem é Jesus, aleluia, Deus, ninguém vai roubar isso de você. Pode vir os momentos dificultosos, os momentos difíceis da sua vida, mas o inimigo não vai roubar isso de você. Aleluia, Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E para nós finalizar, irmão, aleluia, eu vou voltar aqui de novo no versículo 18 do capítulo 1 de Efésios. Iluminai o olho dos vossos corações, para saberes qual é a esperança do seu chamado, a qual as riquezas da glória, a glória da sua herança. Aleluia, Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, por que é que o Senhor abre nossos olhos? Para você entender qual é o seu chamado, para você entender que você tem uma herança, para você entender que o Senhor foi preparar um lugar, para você entender que o Senhor vai vir buscar uma igreja comprada, remida com o seu sangue, para você entender que agora você é filho e você não é mais bastardo, para você entender que agora você não é mais criatura, mas você é filho. Aleluia, Deus. Pode ver. Aleluia. Para você entender todos esses fatores. É por isso que nós precisamos do Espírito de quê? De sabedoria e de entendimento. Aleluia, Deus. Então, isso você vai ter um autoconhecimento da pessoa bendita de Jesus. E agora esses homens entenderam que ele estava andando com Jesus, estava comendo com Jesus. Aí agora eles entenderam, aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Agora eles entenderam que Jesus estava ali com ele todo o tempo. Você viu, irmão, a profundidade dessa revelação que você, quando está com o olho do seu entendimento fechado, Jesus está com você. Está comendo com você e você não está percebendo? Aleluia, Deus. Então que essa noite meus irmãos venham abrir os olhos do entendimento. Eu vou ler mais alguns versículos para meus irmãos entenderem aqui, Efésios. O 19 é a qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos segundo o benefício da força do seu poder. Aleluia. O 20 diz assim: a qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar aonde? À sua direita, nos lugares celestiais. O 21 diz assim: acima de todo principado e de toda potestade, e poderes, dominadores e todos nomes que se possa referir, não só no sempre, nesse sempre século passado, refere-se não só o século passado, mas também no vindouro. E por todas as coisas derramou debaixo dos pés, a qual se é o cabeça sobre todas as coisas. Todas as coisas deu a sua igreja, a qual é o seu corpo, e plenitude, da qualidade que tudo enche em todas as coisas. Pode louvar baixo aí. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. E para que é que o Espírito Santo abre os nossos olhos, irmão? Para você entender aqui. E você governar com quem? Com Cristo Jesus. Aonde, irmão? Nas regiões celestiais. Olha, Jesus está governando acima, em todas
acima de todo principado e potestade. E o que foi que o Senhor fez mais, irmão? Agora Ele deu toda essa autoridade aqui à igreja. Então a igreja, irmão, tem que ter esse espírito de sabedoria e revelação para que governar com Jesus. E às vezes nós não governamos, irmão. Às vezes nós deixamos perder o que nós temos, o que o Senhor nos deu, porque nós estamos sem o espírito de revelação. Então essa noite que o Senhor venha abrir os seus olhos. E eu vou fazer como Paulo, orar por você para que os olhos do entendimento venham ser abertos. E você venha ter um plano conhecimento de quem é Cristo Jesus. Você venha entender você andar na dimensão não só do Espírito Santo, mas você venha andar na dimensão dos anjos que o Senhor enviou para lhe ajudar a herdar a salvação. Aleluia. E por que é que nós não temos todos esses benefícios? Por que é que nós não alcançamos tudo isso? Porque nós estamos com o olho do nosso entendimento. Aleluia, Deus, fechado. Mas que nessa noite a igreja do Senhor Jesus venha abrir o olho do seu entendimento. E que nessa noite a igreja do Senhor Jesus venha conhecê-lo mais e mais. E que seu Espírito venha repousar sobre mim e sobre você. Aleluia, Deus. Para que essa noite você venha reconhecer o Senhor Jesus em visões, em sonhos. Aleluia, Deus. E que você, pela sabedoria que Ele lhe concedeu, aleluia, você venha entender mais e mais quem é o Senhor Jesus. Então essa noite, feche os seus olhos, adore o Senhor essa noite. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus, Deus Todo-Poderoso. Feche os seus olhos e vamos adorar Ele essa noite, exaltar Ele essa noite. Espírito Santo de Deus, Pai, te rendo graça essa noite por essa oportunidade a qual o Senhor nos concedeu, Pai. Pai, obrigado pelos teus filhos que chegaram aqui, as tuas filhas, Pai. Meu Senhor da glória, Espírito Santo de Deus, Pai, que esta noite o Senhor venha derramar um espírito de sabedoria, um espírito, Pai, de entendimento, e um espírito de revelação sobre a tua igreja, Pai. Pai, que então o Espírito Santo, Pai, venha ser manifesto nesse lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai, eu te rogo essa noite, como ministro da tua palavra, Pai, como o Senhor me concedeu, Pai, estar na frente, Pai, desse trabalho. Então essa noite eu te peço que o Senhor, Pai, venha abrir os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, Pai, para que nós venhamos entender a grandeza da tua santidade, Pai, a grandeza das tuas promessas sobre a minha vida, sobre a vida da tua igreja, Pai. Oh, meu Senhor, da glória, Espírito Santo de Deus, Pai, que essa noite o teu Espírito Santo, Pai, venha repousar dentro de nós, porque nós somos templo e morada do teu Espírito Santo, Pai. Aleluia, Deus. Eu glorifico o teu santo nome, Pai. Então vem fazer essa noite o que a história nunca viu, Pai, o que passou, Pai, mas que venha ser concluído nessa geração. E eu estou crendo que o Senhor vai levantar uma geração cheia do teu Espírito Santo. Uma geração, Pai, que se mova no teu sobrenatural. Uma geração que busca o mover do teu Espírito Santo, Pai. Uma geração, Pai, que mergulhe na dimensão do teu Espírito, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Oh, Pai, essa noite derrama o teu Espírito Santo. Exalta o teu santo nome neste lugar, Pai. Oh, Pai, glorifica o teu santo nome. Oh, Deus. Enche esse lugar. Meu Deus Santo e Deus amado, enche esse lugar essa noite. Damos liberdade. Pai, que a tua igreja venha dar liberdade para o teu Espírito Santo operar na nossa vida. Oh, Pai, cai o espírito de revelação, o espírito de sabedoria essa noite, Pai da glória. Oh, Deus Todo-Poderoso, Deus da glória, Deus da glória. Esse lugar. Oh, Deus. Oh, Deus Todo-Poderoso.
E que o teu nome venha ser glorificado, que o teu nome venha ser atendido nesse lugar, Pai da glória. Oh Deus, leve cada um com segurança para casa. Livrando de todo mal, livrando de todo perigo, Senhor da glória. Oh Deus todo-poderoso. Vem cumprir o descrito. Oh Deus. Aviva-nos em fazer o que nenhum homem fez em fazer. O que a história nunca viu em cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos em fazer o que Adore Ele nessa noite, igreja. Adore Ele nessa noite. Adore Ele nessa noite. Espírito Santo de Deus. Oh Deus, mergulhe essa noite. Mergulhe essa noite. Essa noite você tem liberdade. Aleluia, Deus. O Senhor nos tirou da escravidão do pecado. O Senhor nos tirou da escravidão do pecado. E essa noite você está livre. Você está livre para profetizar esta noite. Você está livre para falar em línguas. Essa noite você está livre para orar em línguas. Essa noite você está livre para rugir em línguas. Essa noite você está livre para entrar nas dimensões da glória do Senhor Jesus. Essa noite você está livre, aleluia Deus, para falar em mistério com o Senhor Jesus. Então você está livre essa noite. Não se sinta presa, mas você está livre. O Senhor te comprou na cruz de Calvário com preço de sangue. Aleluia Deus. E você que ainda não é batizado no Espírito Santo, busque o batismo no fogo. Aleluia, para que o Senhor venha queimar toda a impureza que há dentro de mim e dentro de você. E Ele queima com o fogo do Espírito Santo. Oh Deus Santo, Deus. Venha derramar o teu Espírito Santo, venha derramar o teu Espírito Santo. Aleluia, Deus. Deus Todo-Poderoso.